E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como foi a vitória do Vasco por 1 a 0 em cima do Audax. Resultado que coloca o Vasco de volta ao G4 do Campeonato Carioca para disputar as fases finais da competição. Um jogo que o Vasco venceu por 1 a 0, poderia ter tido um placar mais largo, poderia ter sido 2, 3 a 0 até, se o Vasco tivesse aproveitado melhor as suas oportunidades de gol. Um time bem modificado, né, rapaziada, sem o Paê como titular, um time sem o Verratti como titular. O Zé Gabriel inicia o jogo no banco de reservas, ele inicia ali com a dupla de volante de Matheus Carvalho e Galdames, que inclusive fez uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo. É claro, eu quero ressaltar aqui para vocês, deixar óbvio que é um jogo contra o Audax, que era o pior time do campeonato carioca, mas também era um jogo de estreia do Galdames e ele conseguiu fazer uma ótima atuação com uma assistência, recuperando bem bolas, conseguindo encontrar bons passes, boas soluções para o meio de campo do Vasco. Não vamos fazer muita auê, não vamos nos empolgar tanto assim, por mais que eu seja que é impossível o torcedor não se empolgar quando ver um jogador jogando bem com a camisa do Vasco. A gente fica assim querendo ver mais, a gente fica querendo que o jogador agora seja titular, mas muita calma, rapaziada, vamos esperar mais jogos. Mas nesse jogo ele foi muito bem, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo acabou dando uma cansada, como ali grande parte do time. O Vasco jogando com apenas 2 meio-campistas, eles têm que preencher o meio de campo todo, então tem que correr demais, tem que marcar demais. Se bem também que nesse jogo o Vasco ficou muito tempo com a posse de bola e não precisou ficar correndo tanto atrás dos seus adversários, fechando tantos espaços, mas o Vasco estava conseguindo recuperar rapidamente a bola assim que a perdia. Então o Vasco inicia bem o jogo, inicia ele pressionando, inicia buscando ali bastante jogada pelas laterais do campo, com o Paulo Henrique, com o Lucas Piton. O Vasco tinha duas triangulações. Pelo lado esquerdo, o Vasco buscava triangulações com o Lucas Piton, com o David e com o Matheus Carvalho. Pelo lado direito, o Vasco buscava triangulações com o Paulo Henrique, com o Adson e com o Galdames. Então o Vasco sempre tentava fazer essas triangulações pelo lado do campo, buscando cruzamentos para dentro da área para o Ryan. O Ryan é um jogador muito jovem, um jogador que não é centroavante de origem, então eu sempre tento aqui não pesar tanto nas críticas com o Ryan, mas é um jogador que ainda precisa amadurecer fisicamente, é um jogador que precisa amadurecer a sua finalização, precisa perder um pouco do nervosismo, porque a gente sabe que, por exemplo, o Ryan sabe dominar uma bola e muitas vezes ele está se atrapalhando com domínio, com coisa básica que ele sabe fazer, mas por conta do nervosismo, por conta de estar jogando fora de posição, acaba que as coisas não acontecem. Então, assim, não foi uma grande atuação hoje do Ryan, acabou ali desperdiçando algumas chances de cabeça, outro lance estava meio que desconectado da partida, mas é um jogador que corre o jogo todo, que tenta, que busca, que briga, que tenta ajudar o time do Vasco. Mais uma vez uma partida muito boa do Lucas Piton pelo lado esquerdo. O Léo estava ajudando bem ali ele na saída de jogo. Lucas Piton dando bastante profundidade para o time do Vasco, ajudando com cruzamentos, sendo ali uma das principais, se não a principal arma ofensiva do Vasco. Um jogo do Adson ainda buscando entrosamento com os demais companheiros, não foi o melhor jogo dele assim tecnicamente. Eu sei que o Adson pode apresentar muito mais do que ele apresentou no jogo de hoje. O Paulo Henrique, cara, às vezes eu fico assim perguntando, porque eu não tô lá no treinamento no dia a dia, mas o Paulo Henrique às vezes tem jogo que ele me empolga muito, tem jogo que eu fico com o pé atrás em relação ao Paulo Henrique. Inclusive acho que o Puma ataca melhor do que o Paulo Henrique ataca. Não sei, rapaziada, testes ali, quem sabe realmente quem tá no dia a dia dos treinamentos é o Ramon Dias. O Matheus Carvalho fez um bom jogo na marcação, encaixando bem ali com o Galdames pelo meio de campo. Eles davam uma cadência, davam um ritmo de jogo para o time do Vasco. O Matheus Carvalho um pouquinho mais focado na marcação, o Galdames um jogador com mais qualidade para passar a bola, e o Vasco conseguiu ali fazer o seu gol, de uma bola recuperada no meio de campo, de uma pressão bem feita pelo Matheus Carvalho. O Galdames ele faz a jogada e toca para o David. O Vasco abre o placar. No segundo tempo teve mais chance de fazer o segundo gol, não fez e ficou nesse placar magro de 1 a 0. Rapaziada, Vasco versus Audax, mais uma vez aí, Vasco jogando em Manaus e a torcida comparecendo. Sempre que o Vasco joga em Manaus, o torcedor comparece, tá de parabéns. Fizeram uma festa muito bonita. Você que é de Manaus, que também assiste aqui os meus vídeos, irmão, vocês estão de parabéns. Esse lance aí é um lance feio, né? Porra, triste, um lance triste, galera. O próprio jogador do Audax lesiona o outro jogador do Audax, mas sem querer, né? Foi um choque ali de jogo.
Lance feio. Desejo aí melhoras pro jogador do Audax. Teve uma lesão feia que acabou tirando da partida, que é sempre um jogo importante, né, cara? Quando você joga contra uma equipe grande, pra você, sei lá, conseguir mostrar o seu futebol, chamar a atenção. Bem cedo ele fica fora do jogo e, assim, desejo uma recuperação rápida pra ele, mesmo sabendo que não vai ser rápida a recuperação dele. Mas tenho certeza que ele vai voltar mais forte ainda do que saiu. Bom cruzamento aí do Paulo Henrique de esquerda, buscando ali a cabeçada do Rojas, que não é um zagueiro alto, mas é um zagueiro que sobe bem na área, tem uma boa impulsão, tem um bom posicionamento. O Vasco hoje veio com a linha de 3 atrás, é o Rojas com o Medel jogando centralizado e o Léo pelo lado esquerdo. Tem um lance que o David poderia ter feito gol, né, cara? Porra, aqui. O Galdames acha um ótimo cruzamento pro David e ele acaba cabeceando mal. Poderia ter feito gol nesse lance, o David, pelo menos eu acho, né, cara? Se ele coloca na direção do gol, é gol. Mas o David, enquanto tava jogando pela ponta esquerda, não tava fazendo um jogo ruim. Claro, tem a ressalva do adversário, que tem todo o nível técnico, como eu já falei pra vocês. Mas ele tava fazendo um jogo bom, cara. Tava se apresentando dentro da área, tava buscando ali jogada com o Piton. Tava conseguindo dar mais segmento às jogadas do que ele tava dando em outros jogos. Eu senti uma pequena melhora dele contra o Flamengo. Hoje foi outra melhora dele agora contra o Audax. Tomara que ele consiga pegar confiança, consiga melhorar. A gente torce, né? Um jogador que tá no Vasco, a gente nunca, eu pelo menos, nunca vou ficar torcendo contra um jogador que tá no Vasco. Sempre torço que, pô, se eu critico um jogador, que ele queime minha língua no lance seguinte. Quero ver o Vasco bem, irmão. Só isso. E hoje, assim, o David fez um bonito gol, um lindo gol, diga-se de passagem. Esse lance aí o juiz poderia ter dado vantagem. Canetinha do Piton pra cima ali do marcador. Porque o David já ia sustentando ali na área e o juiz foi apito rápido e apitou. Boa cobrança de falta do David, o Adson acaba cabeceando mal, né? É que nem aquela cabeçada do David, se ele coloca na direção do gol, seria muito difícil do goleiro fazer a defesa. Se ele cabeceia cruzado, então era gol certo. Mas não é o forte do Adson. Nunca foi um jogador de fazer gol de cabeça. Já deve ter feito sim na sua carreira aí 1, 2 golzinhos no máximo de cabeça. Mas não é o seu forte. Um bom cruzamento aí de novo do Galdames, que estava caindo aqui pelo lado direito, como já tinha explicado para vocês naquelas triangulações. Agora ele foi buscar jogo pelo meio, lado esquerdo. Deu um ótimo passe pro Lucas Piton. E poderia ter saído aí com 2 assistências, né? Uma bola de primeira, ele dá no Piton, Piton caneta o cara. E o goleiro faz a defesa, ele acabou batendo mal, não por causa da sua perna preferida, perna direita. E aí o belo gol do David, né? Que corte, bateu forte de esquerda. Quando o David foi contratado, falaram que essa era uma das qualidades dele, drible rápido e finalização com as 2 pernas, direita e esquerda, com a mesma qualidade. E aí sim, esse foi o David que a gente, pô, viu naqueles vídeos de melhores momentos de lances dele. Bonito gol do David, desencantando aí com a camisa do Vasco, seu primeiro golzinho. Tomara que seja o primeiro de muitos do David. E aí a tentativa de finalização do Audax, um time com bastante dificuldade, né? Não fizeram nenhum golzinho ainda no Campeonato Carioca, 0 gols na competição. A tentativa de finalização do Galdames. Na real, eu acho até que era um passe, cara, para dentro da área, pro Ryan. E o zagueirão acabou cortando, mas ele fez uma boa atuação. O camisa 27 do Vasco. Cruzamento do Piton e o Ryan ele acaba cabeceando mal. Aqui uma jogada a mais perigosa do Audax no jogo. O cara no mano a mano com o Medel. O Medel perde na velocidade. Ele faz a finalização para a defesa do Léo Jardim. Mais um bom cruzamento do Piton. E mais uma cabeçada do Ryan. Essa até ele cabeceou bem, mas não conseguiu dar a direção do gol. Essa jogada aí, David foi arrastando e não bateu pro gol. Foi acabando o ângulo dele, tá ligado? Era pra ele ter batido pro gol antes. Aí o Vasco volta pro segundo tempo. Mesmo ímpeto aí, né, na marcação, mordendo o tempo todo o Matheus Carvalho e o Galdames pelo meio de campo, que tava fazendo a diferença. Esse lance aí do Paulo Henrique, porra, não dá, né, mano?
Tem alguns lances que ele faz que, pelo amor de Deus, hein, Paulo Henrique. E tem outros lances que tu olha e fala, pô, joga muito. E tem outros lances que tu vai e fala, pelo amor de Deus. É uma boa tentativa de finalização do Adson. Bate bem de direita, na direção do gol, mas o goleiro estava bem posicionado, fez a defesa. A perna direita do Adson não é a sua preferida, se cair na esquerda provavelmente seria gol. Um bom chute do David, ele aparece ali atacando a última linha. A gente até pode falar sobre os gols perdidos do David como centroavante, mas que ele consegue gerar mais jogo como centroavante do que o Ryan, isso eu não tenho dúvida. Ele é um jogador que se posiciona melhor. A questão dele é a finalização, que não foi tão precisa. Nesse lance ele até finalizou bem, mas teve outros lances que ele poderia ter marcado que não marcou. Mas ele se movimenta bem dentro da área, dá boas opções de passe, faz boas movimentações. Um lance aí que o Vasco não acompanha na marcação e sofre perigo. Um bom cruzamento do Léo pro Galdames, que a bola acaba ficando um pouquinho alta, ele perde o tempo da bola, não consegue colocar na direção do gol. Aí outra tentativa de finalização do David, ele acaba batendo mal, né, mas tentou pelo menos. Poderia ter feito o passe. E cobrando ali os companheiros. Tentativa de finalização do Rossi também, que finaliza mal. Rossi até entrou melhorzinho nesse jogo, rapaziada, comparado aos outros jogos que ele vinha fazendo. Nesse aqui ele entrou bem melhor. Tomara que ele continue aí evoluindo, voltando a ter um futebol que dê pelo menos para vestir a camisa do Vasco. Tentativa de finalização aí do Audax. Essa bola sai perigosa, né, cara? Uma bola que vai fazendo uma curva bonita. Cruzamento do Lucas Piton para dentro da área. E o David cabeceia mal, né, cara? Aqui ele colocar força nesse cabeceio. Faltou comer feijão, David. Porra, cabeceou fraquinho. Mas ele gera jogo, né? É um cara que se apresenta dentro da área, tipo assim, nesse lance. De novo, sabe? Ele se posiciona bem, ele dá boas opções de passe. Mas na hora de tirar o 10, na hora que é de colocar a bola para dentro das redes, ele poderia ter saído com um hat-trick dessa partida. Facilmente, irmão. Bola na trave, finalização essa daqui, o gol que ele já tinha marcado, até mesmo as cabeçadas que ele teve. Poderia ter feito uns 4, 5 gols no jogo de hoje, o David, se ele aproveitasse melhor as oportunidades. Mas aproveitou uma que deu a vitória pro Vasco, o chute do Serginho, mas uma tentativa do David, a bola passa até perto, né, no rebote, ó. Se vocês repararem, essa bola passa perto, se ela cai dentro do gol, irmão, o goleiro já tinha passado. E ainda vai ter mais um pedido aqui de pênalti pra cima do Serginho, um bom lançamento do Léo, na última linha. Ele pede o pênalti, o juiz não deu, eu também não acho que tem que dar não, cara. Esse lance aí é questão normal de jogo. Mas comente embaixo a opinião de vocês sobre a vitória do Vasco. Eu gostei da atuação do Galdames, mas a gente tem que ter paciência. A gente tem que ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. O importante hoje era ganhar. Tinha que ganhar e ganhou. Eu vou ficando nessa. Abração do Francesco. Nós. Fui!